Bom, bem-vindos à Sexta de Partilha. É mais uma honra, mais uma sexta estarmos juntos. Hoje, se eu não me engano, é a sétima ou oitava palestra de 2021 e a gente vem firme e forte nessa corrente, trazendo temas diversos, trazendo pessoas que são muito especiais para mim e trazendo também a inovação desse ano, que são os contos e encontros da Maria Celina na última sexta do mês. Então, além das palestras que a gente vem dando, além de todo esse conteúdo que vocês conseguem acompanhar no YouTube, quem está aqui também está participando, a gente está tendo a oportunidade de ouvir um conto e sentir, perceber e discutir sobre ele. Então, sempre na última sexta-feira do mês, sexta de partilha especial, contos e encontros. E nas sextas comuns a gente vem aí trazendo temas. Bom, hoje eu tenho um afeto muito especial por essa pessoa, na realidade por essa família, né, que eu conheço. Essa família ela foi trazida para mim através dos animais. Para quem não me conhece, eu sou veterinária, além de terapeuta e uma humana, mulher e muitas coisas. Mas é interessante porque foi um periquito dela que nos aproximou. Então, um periquitinho australiano que eu fui, eu atendi o periquito, eu acho que há uns 10 anos atrás, e eu conheci um casal muito novo, e um casal muito querido. E a gente não sabia que a gente ia estreitar tanto a amizade, que depois de alguns anos eu fui cuidar do Elias, de um cachorro, e assim a gente vem indo. E a Jé foi muito especial para mim no processo, vocês sempre contam a historinha, né, porque o que que acontece, eu vim ensaiando, então para quem não sabe eu sou vegetariana, e eu vim ensaiando o vegetarianismo. E foi ela e o Marquinho que me ajudaram no processo a me incentivar e trazer a possibilidade de. Então é possível. Então o nosso tema de hoje é o vegetarianismo, veganismo e a grande pergunta que todo mundo faz: é possível ser? Então queria agradecer a Gé por isso, viu, Gé? Agradecer a honra de você estar aqui e pedir para você se apresentar para o pessoal. Muito obrigada, é um carinho imenso, né, toda essa apresentação, eu fico emocionada, e é uma via, assim, que a gente tem na nossa vida que, sei lá, para quem acredita em outras vidas, pode ser que tenha alguma coisa aí. Bom, meu nome é Jéssica Jorge, eu sou bióloga, professora de biologia e ciências, também faço mestrado, então fico nessa loucura aí da vida dos estudos, né, formando pessoas. Me apaixonei. No começo eu falava: "Não, quero só trabalhar com planta e bicho", mas, quando eu entrei na sala de aula, me apaixonei, e aí eu vi que as coisas, né, viraram esse caminho. O Astolfo, né, foi esse periquito que fez a gente se aproximar. E um mundo, de coisas aconteceram. Então foi o Astolfo, foi o Lorenzo, foi o Elias, foi o Oswaldinho também, né, o nosso Pepe, a nossa Samantinha, e a Nique, o Nego, todos eles foram, né, a o caminho de cada vez mais estreitar os nossos laços, né. E e aí, assim, faz acho que uns 10 anos mesmo que a gente se encontrou, e faz aproximadamente uns 6 que eu, Marquinho, meu marido, a gente resolveu, né, assumir aí uma postura de não consumir mais animais, né. Então a gente decidiu, né, deixar as carnes, então a gente largou, né, deixou de consumir essas carnes de uma vez, e e por quê? Como, né? Eu falo que a conversa, né, o estudo, ele tem que acontecer sempre, né. Então quando a gente, começa a enxergar algumas coisas, a gente não pode deixar quietinho lá. A gente tem que ir atrás, pensar, estudar, pesquisar, conversar com as pessoas, e compreender o que está acontecendo, né. Então, o Lourenço, nosso gatinho, foi um start nesse caminho, né, pra gente. E
a por que que a gente vai consumir, né, comer uns se a gente ama, né, eles? Então não fazia sentido, né, ir lá no supermercado comprar a carne, sendo que é uma vida que se foi. Então aquilo foi começando a entrar, né, no nosso dia a dia, e esses questionamentos começaram a fazer a maior parte da nossa vida, né. E aí começamos a estudar, ver possibilidades. Nossa cunhada, Kátia, ela foi, assim, também um start na nossa vida. Ela que mais perto da gente, né, começou, com o ovo-lacto-vegetarianismo, e a gente começou a enxergar que era possível, né. Então, jantares em família, almoço em família, churrasco, e aí? Né, como que acontece isso? Eu vou não vou, eu vou, o que que eu vou comer? Né. Então esses questionamentos eles surgem e eles são muito importantes para a gente, de fato, decidir o que quer. Então uma coisa que eu falo também, né, para quem me pergunta é: você tem uma ideia? Então você sustenta essa ideia, né. Qual é o porquê que você está querendo isso, né. E eu estou numa fase também de escrever para mim mesma, né. Então eu acho que é legal. Escreve para você mesmo, né. E aí, eu me vejo como? Né, por que que eu estou pensando nisso? É possível pensar por questões de saúde, é possível pensar por questões aí, do amor, da empatia pelos animais, é possível pensar pelo planeta, né, e por toda a humanidade, né. Então você tem vários caminhos para decidir o porquê pelo vegetarianismo ou pelo veganismo, né. Então, foram alguns desses starts que foram surgindo, e a gente começou a estudar, a buscar informação, e foi surgindo ideias e pensamentos. A gente não conseguia mais continuar nesse consumo sem mudar, né. E então, e aí? E o churrasco, né, e as festas? E como que a gente faz, né? Então, botar a mão na massa. Né, é um dos caminhos, né. Então ter ideias, experimentar, né, buscar receitas, começar a experimentar coisas, né. Eu sempre gostei de comer, e acho que comer é algo assim, o afeto, né, o amor, a gente tem comer é um carinho, né, se a gente faz uma comida gostosa, seja para nossa família, né, receber amigos, então é um ato social também, né. E aí muita gente também fala, né, e eu também concordo que comer é um ato político também, né, por conta dessas questões de estar em relação ao sofrimento animal, né, a todo o contexto ambiental também. Então, também tem esse caminho a ser pensado, né. E aí, então, como que a gente começa, né? Pensando nisso. Eu estou disposta, né? Por que que eu quero, né? Então, se segurar nessa motivação. Segundo, ter o apoio das pessoas é importante? É, mas gente, quando a gente tem uma mudança na nossa vida, seja para o que for, qualquer mudança ela não é simples, né, de um dia tem pessoas que conseguem, né, e é ótimo, mas tem pessoas que não vão conseguir do dia para a noite, parei total, acabou, né. Eh, Tem que se conhecer, se respeitar e também pensar no respeito, né, aí, por exemplo, o meu caminho foi por conta dos animais, né, então uma coisa que eu sempre pensei foi quando, a minha empatia, né, a minha consideração pelos animais superou o meu paladar. Não é porque eu não gostava de me alimentar de queijo, ovo, leite, né, de carne, que eu deixei de comer. Não, eu sempre gostei de comer, né, então, não foi pelo motivo do paladar. Tem pessoas que é pelo motivo do paladar e tá tudo bem, né. Então, tem que se agarrar nessas coisas. Então eu, Jéssica, segui por esse caminho,
né, e agora? Eu gosto, mas o que que eu vou fazer, né? Vamos pensar. Então, testando receitas, né, buscando. Gente, tem muita informação, basta a gente querer, né? E buscar rede aí, conhecimento. Então, gente, quem quiser pode seguir meu Instagram, manda mensagem para mim, né? Às vezes eu demoro um pouco, porque a vida é uma correria, mas faz parte. Mas a gente tá junto nessa, né? Então, essa rede de apoio é importante. Tem muitas pessoas que falam: "Ah, não, veganismo é muito difícil, nunca, jamais, né, não me vejo". São passos, né, a gente pode pensar nesse caminho também, cada um vai trilhar o seu caminho também. Então, outra coisa, né, porque as pessoas falam, né, dessa dificuldade: "Nossa, é impossível, o que que eu vou comer?". A minha mãe mesmo, quando eu falei que eu ia parar total do leite, o queijo, ela virou para mim e falou assim: "Mas o que você vai comer?", né. E aí eu falei assim: "Mãe, eu só não vou comer carne, queijo, né, os derivados, leite, ovos. O resto tem uma infinidade de coisas, né. Então, legumes, verduras, né, as frutas. Então tem muita coisa que a gente não é habituada, né. Eu, como bióloga de formação, tive acesso a muitas coisas, né, e uma atividade que eu fiz, teve uma vez, que a gente foi até o supermercado para descobrir produtos, né, de origem animal em lugares inusitados, né. E aí quando a gente pegou a embalagem de um iogurte de criança, e tinha um corante cochonilha, e eu descobri que era um besouro, aquilo foi assim, cara, para que matar o besouro para fazer um corante? Sendo que a gente tem tecnologia, tem tanta coisa, né. Então, a gente vai expandindo, né, as nossas ideias, as nossas vivências e tudo isso, vai agregando, né. Então, seguindo aí, né, também então tive esse contato com a minha mãe, falei com ela isso, ela falou: "Então tá bom, mas você vai me ajudar, se eu tiver que fazer alguma coisa para você". Falei: "Não mãe, estamos aí, tá tranquilo". E a minha mãe também se tornou vegana alguns anos depois, né. Então, a gente tem algumas pessoas que elas, falam com a gente num tom de provocação. "Ah, isso é besteira", né, com desdém. E aí eu acho que a gente tem que ter, o respeito pelas pessoas também, né, e compreender essa situação. Algumas, vezes eu penso que essa pessoa ela fica tão incomodada, porque ela sabe que aquilo tem um caminho, né, de tipo, é real, né, então por que que eu também não sou, né? E aí tem algumas pessoas que falam: "Pergunte de volta, por que que você não é vegano, né? Por que que você não deixa de consumir os animais, né?". Então são alguns questionamentos, algumas provocações que fazem a gente despertar. Tem pessoas que vão despertar em momentos diferentes e tem pessoas que vão despertar juntas, né. Então eu e meu marido, a gente teve esse despertar, né, a venda caiu dos nossos olhos nesses nossos momentos de conversa, né, de estudo juntos, em busca de entender o que que a gente pode fazer para melhorar. Então, pontapé inicial, amor aos animais, empatia, o conhecimento da indústria é uma situação, assim, que, nenhum ser merece o sofrimento, né, e trazer aqui, né, o conceito de veganismo, né, não é só a questão da alimentação, né, é uma filosofia de vida, né. E tem pessoas que se prendem ao rótulo, né, "Ah, eu sou vegano", é que facilita, né, falar: "Ah, eu sou vegano", facilita. Mas, não é só um rótulo, né, é um estilo de vida. Tudo que você faz, você muda, você pensa, você questiona. E aí, então o veganismo é um estilo de vida,
né, que vai buscar dentro aí, né, excluir dentro do possível e do praticável, abandonar qualquer aí forma de exploração, né, de uso de produtos de origem animal, seja na alimentação, no vestuário, né, nos produtos de higiene, de beleza, etc, né. Então essa é a definição do veganismo, né, que foi, criado, lá em 1944 na Inglaterra, então pela Vegan Society. Então, são estudos que a gente faz que vai trazendo uma força, né, pra a gente continuar nesse caminho. E aí, dentro do possível e do praticável, aí tem pessoas que vêm com a história da: "Ah, mas se você estiver numa ilha e só tiver você e um porco, você não vai comer o porco". Gente, todo vegano, todo vegetariano já ouviu essa história, tenho certeza, né. Gente, é uma coisa que vai acontecer, você vai estar lá perdido numa ilha deserta com um porco ou um frango, o que for. Gente, você vai fazer amizade com ele vai te ajudar a encontrar uns vegetais legais para comer, sabe. É isso, né. Então tem a senciência dos animais, eles sentem que nem a gente, né. Eles se emocionam, eles brincam, eles vivem, eles gostam de viver. Então, se eu gosto de viver, por que que eu vou tirar a vida do outro, né? Se eu tenho, essa ligação com o meu animalzinho de estimação, né, que aí a gente tem, né, os pets convencionais, né, gato, cachorro, né, algumas aves. Os porcos, vaca, bezerro, ovelha, né, as galinhas, gente, todos eles, né, sentem, né, que são os animais, né, mais comuns aí usados na alimentação, eles sentem, eles gostam de viver, eles, se comunicam, né. Então, também pensar de que as nossas atitudes, elas, afetam, né, esses seres. Então, pensando aí na questão das medicações, né, dos produtos cosméticos, existem os testes em animais. Durante muito tempo era o que existia, pronto, acabou, né, não tinha muito o que ser feito. Nós temos tecnologias, cada vez mais, né, esses testes estão deixando de serem a única forma, né, de saber que esse produto ele pode ser usado, né, que ele vai funcionar para determinada função que ele precisa, né. Então, questionar essas coisas, né, e tá aí, né, estamos no século XXI, então cada vez mais os produtos, né, que, eles imitam carne, queijo, né, tem um monte de gente que critica: "Ah, pra que hambúrguer vegetal? Ah, pra que um queijo vegetal?". Gente, é aquilo que eu falei lá no começo, não é por conta do sabor, tem pessoas que é por conta do sabor, não gosta e não vai comer, mas tem pessoas que gostam do sabor, né, e deixam de consumir por conta da empatia, por conta da compaixão, né. Então eu também faço um comparativo, né, que os animais são criancinhas, né, são como as crianças, e aí se eu tenho uma compaixão pela criança, por que que eu não tenho também pelos animais, né. Outro paralelo que eu faço, em relação ao meio ambiente. Estamos vivendo, né, um momento muito triste, né, a pandemia, consumindo, né, milhões de vidas pelo mundo e, estudos demonstram que essa, a pandemia surgiu por conta de consumo de animais, né. Não só essa, né, vou lembrar aí vocês da, gripe suína, gripe aviária, né, cada vez mais esses, ambientes, eles são muito, doentes, né, esses animais, eles, vivem aglomerados e
muitas superbactérias vão surgindo, né? E tem a contaminação do solo, contaminação da água. Então, é um efeito gigantesco, né? E tudo isso a gente tem que pensar, né? No nosso planeta, a vida, ela tem um equilíbrio. E essas nossas ações, né, esse nosso consumo, ele desequilibra esse ambiente. E isso vai trazer reflexo para todos os seres vivos, né. Então quem quiser pensar no ser humano como um centro aí, né, de: "Ah, eu só penso no ser humano, não quero saber dos animais", também tem que pensar que a questão da saúde também tem reflexos, assim, já comprovados também pela ciência, pelos estudos da medicina, né. Então, assim, a gente também tem que pensar nesse lado, né. Diabetes, né, hipertensão, diversas doenças, elas estão, intimamente ligadas ao consumo de produtos de origem animal, né. Algumas alergias, né, não só a alergia à proteína do leite, né, outras questões alérgicas, elas são potencializadas pelos produtos de origem animal. Então, quer pensar pelo viés da saúde? Dá para pensar também pelo viés da saúde, né. Então, hã, pensando nesse caminho, tem vários, documentários que trazem muitas informações, né, disponíveis no Netflix, né, no YouTube, né, depois se vocês quiserem eu passo o nome para vocês, a gente conversa sobre esses documentários, que é um caminho de estudar também, né, além de leituras, né, livros que tratam, artigos científicos. E aí pensando também na questão da saúde, tem perda, eu vou precisar tomar vitaminas? Que diferença que vai ter na vida, né? A B12 é a principal vitamina que o vegano, o vegetariano vai ouvir, falar: mas e a B12, como que você vai fazer? E aí, você vai ter que tomar vitamina?" Gente, tá tudo bem. Todo mundo aqui está vivendo em casa, né, a maioria das pessoas, né, tem pessoas que trabalham fora, mas a maioria das pessoas estão trabalhando em casa quando é possível. Estamos tomando sol? Ou quando a gente trabalhava nos locais, né, a gente tem, essa vivência ao ar livre? Então vitamina D vai estar baixa, dificilmente vai estar em ordem, né. E é a mesma coisa, o estilo de vida, né, a B12, tem pessoas que acham que a B12 ela é de origem animal, mas não, né, são bactérias, né, que vão, produzir a B12. E ela é essencial para o nosso sistema nervoso, né, para o nosso funcionamento do organismo como um todo. E aí, eh, pensando, né, ao longo do tempo do desenvolvimento da sociedade, nós passamos a ser mais higiênicos, né. Então antigamente não havia tanta higiene, né, e a vivência da vida, ela não tinha práticas como existem hoje. Inclusive, os animais, eles são suplementados, né, então nem os animais eles estão consumindo, né, essas bactérias naturalmente. Então, teve esse viés também na sociedade. Então, não é algo, que existe só um problema para os vegetarianos e veganos, tá. Então, a B12 é o estilo de vida que a gente vive atualmente que pode ser problema, né. Infelizmente, tem profissionais da saúde, né, médicos, nutricionistas, que, não estão atualizados para saber que a B12 pode estar faltando para qualquer pessoa, né. As taxas de B12 baixa em pessoas que consomem todos, né, os produtos de origem animal
e vegetarianos e veganos é muito próxima, né. Então a nossa sociedade como um todo, está deficiente em B12, né, então tem baixa de B12 no organismo. Então, é um todo mundo tinha que fazer, né, o levantamento aí da B12, porque é uma vitamina essencial, assim como outras vitaminas, né, que a B12 fica uma coisa, assim, marcante só na B12, né. Eu, antes de virar vegetariana e vegana, tive muitos episódios aí de, eh, quase anemia, de anemia, e aí ficava: "Meu, e agora? Vou virar vegetariana, vou virar vegana e a minha anemia, como que vai ser?". Nunca mais tive problema em relação a isso, né. Eh, então assim, porque eu quando fiz 18 anos, eu queria muito doar sangue, muito. Então botei na cabeça que eu queria doar sangue, fiz 18 anos, quero doar sangue. E aí comecei a doar regularmente, né, e aí ficava sempre nesse limite: "Olha, você tem que ficar esperta nisso". Aí comia fígado, né, coisas assim que são desnecessárias, não é por esse caminho, né. Então, hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, com toda essa, a minha pesquisa, né, e tudo, eu sei que a gente tem algumas práticas que não são, né, o que deveria ser, né, esse caminho. Bom, então, é um despertar, que pode ter esse viés ambiental, pode ter esse viés pelo amor e compaixão aos animais, da saúde humana, né. Então, temos esses caminhos todos. Como eu falei, né, a questão da comida, o afeto, quando alguém prepara, né, pesquisa, né, eu vou na casa de alguém, né, na época que podia ir, né, algum evento, eh, eu costumo me alimentar antes para não passar, para não ter problemas, né. E quando a pessoa prepara aquilo, é um carinho tão especial, sabe, é um cuidado que você é uma empatia, uma consideração, e aí a pessoa busca, né, ver que tem possibilidades. Gente, arroz e feijão tá na casa de todo mundo todo dia, né. É o básico, né, é o mínimo que a gente precisa. E a combinação do arroz e o feijão é sensacional, pra questão nutricional, né. Então, é um carinho, é um afeto gostoso, né, tão simples. "Ah, faz um arroz, feijão, uma batatinha", já é o suficiente, sabe. É um carinho pelo estômago que faz muito bem, é bem gostoso quando as pessoas estão ali, né, eh, pensando e querendo entender e estar com você, né. Então, para quem conhece algum vegetariano, algum vegano, reflita, né, pense nisso na hora de convidar essa pessoa que é muito gostoso, né. E assim, abrir a cabeça também, né, para novas ideias, para novos sabores, porque isso tudo faz va expande. É aquele meme, assim, que a cabeça começa a expandir para o universo. Que você olha para trás e pensa: "Por que que não antes?", sabe. Mas é um caminho só de seguir em frente, né. Então apoiem, né, apoiem, estejam ao lado. "Ah, eu não quero virar", né, pessoas que pensam em: "Ah, eu penso em reduzir", começa reduzindo, né, tem o programa mundial Segunda Sem Carne. Uma vez por semana, 2 vezes na semana, uma refeição, 2, pensa no seu dia a dia, né, mas não se limite, né, não põe não coloque barreiras, eh, nisso, né. Pense aí que nem do termo, né, que o pessoal: "Não, vegano não, tem muito preconceito", então não coloque um rótulo, né. Então a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Pense em você, respeite, pense na empatia, no melhor para a gente, no melhor para o planeta, no melhor para os animais,
todo mundo sai ganhando, mais feliz, né, a pele ai gente, eu brinco muito, eu tenho 30 anos, né, aí todo mundo fala: "Ai, mas você tem carinha de 20". Aí eu falo: "É porque eu sou vegana". Gente, o veganismo ele traz tudo de bom, sabe. Intestino funciona 1000 vezes melhor, a pele tá bem melhor, o humor é bem melhor. Quando eu estou me alimentando, eu penso: "Deixei de fazer mal para outros seres", né. Então, é só eu me sinto muito bem, assim, me sinto muito feliz, mais disposta, mais feliz. Então, para mim foi um trajeto, né, de só prazer e felicidade nesse sentido, assim, de satisfação, né. Saber algumas coisas é muito difícil? É, mas é uma realidade que a gente tem que lidar, e que agarrar isso e falar: "Não vou participar mais disso, eu não preciso", e não precisa gente, né. Cada vez mais tem mais produtos gente, você vai no mercado, antes não tinha tanta coisa. Né. Tô pensando em produtos industrializados, que não é mais saudável, mas em nenhum tipo de alimentação é o ideal comer muitas coisas industrializadas, né. Mas, quando você quer comer uma besteira, um hambúrguer, uma pizza, assim, tem muito lugar que tem, sabe. Então, eu acho que é expandir a mente e deixar aí que as coisas aconteçam, né, e que vai. Faltou eu falar uma coisa, né, viramos ovo-lacto-vegetarianos e aproximadamente um ano, ou quase um ano depois, a gente veganizou. Que aí a gente começou a estudar mais e falou assim: "Não, a gente precisa ir além, né, não é o suficiente, então vamos que vamos". E, então faz eu não tenho uma data exata, eu não peguei e, né, a gente não pegou e falou assim: "Hoje a gente vai virar". A gente não conseguiu comprar mais as coisas, a gente não conseguiu, a consciência, né, foi expandindo e aí a gente deixou, não vamos mais. E aí, assim, faz mais ou menos uns 5 anos que a gente é vegano. Então, acho que é um resumo do resumo do resumo, né, porque vocês pensam, né, são 6 anos nesse trajeto de vida, tanta coisa acontecendo, tantas pessoas na nossa vida, né, tantos acontecimentos, então eu acho que é um dos caminhos, né, foi mais ou menos isso, que a gente seguiu. Então, acho que é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, Muito Camila. bom, muito bom, Jé, fez um resumão. A Jéssica contou a história dela como vegetariana, depois vegana, e isso é muito legal. Eu fui por outro caminho, viu, Jé, eu vou contar a minha história. Eu sou vegetariana atualmente, e eu fui por outro caminho. Eu comecei, como a Jé citou, pela segunda sem carne, foi a primeira coisa que aconteceu para mim. Então, de repente, eu lembro que eu vi um banner, eu acho que vai fazer uns 5 anos já que eu sou vegetariana, nem fiz a conta também, mas eu vi o banner. E aí, sabe quando você viu o banner, aí você fala: "Mas será que é possível?" Porque a gente está acostumado a sempre comer arroz, feijão e carne. Pelo menos na minha casa. E eu tinha um viés muito forte, então eu não gostava muito de legumes, salada, frutas eu como algumas frutas, então para mim realmente não era possível naquele momento. E aí eu lembro que eu comia em restaurante, então eu comecei a pegar a segunda sem carne. Só que é uma coisa que a Jéssica falou e eu concordo totalmente com ela. Foi segunda sem carne, aí era pouco, né. Falei: "Ah", aí eu fiquei alguns meses segunda sem carne, falei: "Ah, segunda e quarta", e aí foi. Só que para quem não sabe, eu trabalho com as técnicas de energia, então eu trabalho com reiki, acupuntura, floral, e o que me incomodava porque, assim, no meu estudo espiritual, eu sei que os animais estão em cada condição, porque existe um aprendizado. Concordo super com a Gé, tanto que tanto no meu mestrado quanto na faculdade, eu tive 2 convites. O primeiro convite era trabalhar no abatedouro, que ganha-se muito bem,
e que tem veterinários que fazem um trabalho incrível de cuidado para esses animais que vão para os pratos das pessoas, e ok. Então é um trabalho admirável até, mas é claro que eu neguei. E no meu mestrado, que a minha orientadora queria que eu matasse os ratinhos no final do experimento, e eu também neguei. Só que o que que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, fazer a segunda sem carne nesse movimento todo, quando eu estava aplicando reiki em alguns pacientes, começou a me vir muito forte a questão da energia da morte implícita na carne. Então, não foi por conta da empatia com os animais, apesar de eu ser super empática, não foi esse motivo que me levou a ser vegetariana hoje, mas foi simplesmente poder. Peraí, um gato. Ao vivo, gente. Desculpa, gatos ao vivo. É, o mingau. Não foi necessariamente o fato de tudo que a Gé trouxe do veganismo e tudo que é muito legal também. Mas para mim foi ver que aquele animal tinha sido sacrificado para eu comer e que aquela hora que eu estava comendo aquela carne, eu estava em contato com essa energia da morte. E isso foi demais para mim. Mas eu comecei aos poucos. Então, na virada do ano, eu tirei totalmente a carne bovina de uma vez. Tirei de uma vez, de um dia para o outro. E aí comecei, eu já estava num processo todo, né? Eu já estava na segunda sem carne, sem nem imaginar ser possível para mim ser vegetariana. Com o cardápio de alimentos que eu comia, era praticamente impossível, porque eu não comia nada. Só que aí o que que eu fui vendo? E aí eu tirei a carne vermelha, o frango já ficou alguns dias e o peixe. Só que aí durante uma aplicação de reiki, eu ouvi uma vez. Bom, agora se já acham que eu sou maluca, vão achar que eu sou mais maluca. Mas eu ouvi uma vez para o frango. Uma voz, não sei dizer para vocês se era da minha cabeça, se era um espírito, isso não importa, mas falou. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas eu não tô comendo tão pouco, já tô nos dias sem carne, já não como carne bovina. E aí teve um segundo paciente que aconteceu a mesma coisa. E aí eu dentro de mim falei, chega. E aí eu fiquei já só com peixe, eventualmente. Porque aqui muita gente faz. Muita gente fala que é vegetariana e come peixe. Vegetariano não tem todas as coisas que a Gé falou, mas não come nenhum tipo de carne animal. Não come frango, não come boi, não come peixe. Eu já tive problema em restaurante de as pessoas falam, ah, tem peixe. Ah, tem frango. Eu falei, não, eu sou vegetariana. Eu não como nenhuma dessas. E ó que o meu cardápio eu ainda como ovo, queijo. Então, meu cardápio não é tão restrito quanto o dos veganos. Mas já tive esse problema. E aí eu lembro que eu saí, fui no shopping e comi uma coisa que eu gosto. Gente, não é porque a gente é vegana, ela é vegana e eu sou vegetariana que a gente não gosta de comer, tá? Isso é uma coisa interessante. E aí fui lá toda feliz comer um ceviche que eu especialmente adorava. Eu lembro que eu comi o ceviche, tava uma delícia no shopping. No dia seguinte, mas eu passei tão mal, mas eu passei tão mal, mas é aquela vida de rainha, e eu fiquei mal, 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 e não, chegou uma hora que não tinha como eu me restabelecer. E eu lembro que eu só me restabeleci no momento que eu gritei em casa: sou vegetariana. Pronto. Daquele momento em diante eu passei a ser. E isso trouxe para mim várias coisas. Isso trouxe um olhar para a alimentação que eu não tinha. A gente não é acostumado a olhar o que a gente vai comer, a ter o prato colorido. A gente é acostumado a ter arroz, feijão e carne. Ponto. Uns têm uma salada ou outra, alface e tomate, mas não é. Então eu comecei a ver os lugares que eu ia se tinha uma opção, o que que eu ia comer. E uma coisa que aconteceu comigo, que a Jé falou, eu sempre ia nos meus pais, no meu irmão, eles adoram churrasco, mas eu comecei a ver que eles não se preocupavam e que eles tinham aquela ideia de mim. Ah, Camila come qualquer coisa, come qualquer coisa. E aí eu ficava muito triste, porque às vezes eu ia e não tinha o que eu comer. Porque uma coisa é, você falou arroz e feijão, né, Gé? Outra coisa é quando só tem arroz. Então, assim, só tem arroz para você. Então, ok. E aí eu fiquei brava muitas vezes, e aí eu entendi que ou eu tinha que comer antes, como a Gé falou, ou eu tinha que levar a minha comida. E eu percebi que eu levando minha comida, as pessoas comiam muito mais. Então, aí eu comecei a perceber isso, comecei a mudar, e tudo isso mudou totalmente o meu estilo de vida. Só que para mim não foi fácil. Eu comecei a ficar tonta,
eu comecei a ficar estranha, porque quando a gente se torna vegetariano, a primeira coisa que a gente quer substituir a carne são os carboidratos, as massas, as batatas. E aí a fonte de proteína, apesar de nós sermos seres mais voltados para o herbívoro do que para o onívoro, então o nosso organismo é mais pronto para comer os alimentos mais naturais do que a própria carne, que a digestão dela pode demorar até 3 dias. Então ela meio que fisiologicamente apodrece no nosso organismo para a gente observar. O que aconteceu comigo? Eu tive que buscar uma nutricionista. Eu precisei desse processo. E a nutricionista foi me ajudando. No começo, os nutricionistas não entendem muito, né? E eles ficam perguntando o que te motivou, porque tem muita gente que começa e para, né? Então eles ficam entendendo. Como eu já vinha há muito tempo, então ela me orientou. E aí, claro que quem me conhece sabe, a Ariana super, não tinha tempo, e hoje não tenho também. Fiquei ensaiando aí umas 2, nossa, acho que eu falei 1 ano para Jéssica, né? Falei: "Jé, eu preciso achar, eu preciso falar com a sua mãe, eu preciso falar com a sua mãe, preciso falar com a sua mãe". E aí eu encontrei a Vani, que ela vai falar aqui no final do nosso vídeo. A Vani, ela tem uma empresa chamada Feliz Veg, e a Vani faz marmitas selecionadas. Então foi o que eu encontrei para. Então, hoje, a Vani faz minha alimentação do mês, o que eu confesso que sai muito mais barato, eu consigo comer muito mais diversificado, porque uma das coisas que as pessoas falam no vegetarianismo e veganismo é que é algo caro, e isso não é verdade. A gente consegue muitas outras coisas, a gente é claro que vai procurar. E aí a Vani hoje cozinha para mim. Então, ai, que lindo, né? Então ela faz meu almoço e eu faço a minha sopinha noturna, que eu adoro tomar sopa. Então, isso foi o que eu vivi. Então, eu percebi que com o vegetarianismo, eu comecei a olhar mais o que eu iria comer. Não é que eu não como, eu ainda como os derivados. Então, ainda, olha, já eu nem, nunca pensei em ser vegana, ainda, né? Que engraçado. Mas eu ainda como, eu gosto de chocolate, eu gosto de queijo. Mas o que que eu tenho percebido? Que nesse processo todo eu tenho ouvido o meu corpo. Vou falar para vocês que nesses 5 anos não teve alguma vez que eu tive uma queda e quis comer? E eu tenho uma válvula de escape que é a salsicha. Por mais que quase não seja carne, seja mais jornal e tudo, mas é uma coisa que eu comi sim algumas vezes no meu processo e ouço muito meu corpo, mas foi uma opção que eu fiz por conta da energia implícita nisso. E foi uma coisa que me ajudou organicamente em todos os sentidos. Como a Jé falou, é uma escolha, mas eu aprendi no meu processo que eu não preciso convencer ninguém a ser vegetariana. Eu preciso assumir o que eu quero, a minha escolha. E, gente, dói. Dói porque a gente quer que todo o nosso mundo entenda que nós somos e que prepare algo para nós. E na minha realidade não foi o que aconteceu. Então não foi o que aconteceu. Eu não tive um ambiente que acolheu, visto que eles também não têm culpa, porque eu era mó fresca, não comia verdura, não comia legume, comia o beabá, os fast foods, as coisas naturais que a gente está acostumado. Então para eles foi um baque. E no começo eu queria impor a minha mudança. E aí eu percebi que não. Eu percebi que eu posso, uma vez que eu assumo quem eu sou, o que eu sou, o resto do meio tá tudo bem. E aí, normalmente eu levo minha comida ou eu aviso eles. Porque, gente, uma coisa, depois eu até vou falar, já para você comentar minha fala, uma coisa que é interessante, eles não sabem o que fazer. Então, você vem na minha casa, o que que eu vou fazer para você comer? Você não come o quê? E aí você vai explicando, e aí você vai orientando, e aí quando vê a pessoa experimenta, ela gosta, e é assim que é. Então, eu acho que é uma escolha. A Jé e o Marquinhos me ajudaram muito, porque eles já eram veganos na época que eu falei do vegetarianismo. Confesso, eu lembro até o dia que eu falei, eu tava cuidando do Pepe, que é o cachorro da Jé, que acho que foi um anjinho muito lindo para nós. E eu tava falando, Jé, acho que eu vou virar vegetariana. Porque eu já estava num processo, ela estava toda feliz. O dia que eu falei do vegetarianismo, ela brilhou o olho assim. Ela falou, como assim? Eu falei, está acontecendo. E foi. Então, nem todos os veterinários são vegetarianos ou veganos. Uma parte é. Eu preciso reiterar para vocês que na faculdade a gente tem a disciplina de cuidar dos abatedouros. Existe sim uma preocupação com os animais que estão lá, mas isso não isenta o sofrimento que eles têm. E também, no meu ponto de vista, é o respeitar. Então, se você opta por ser carnívoro, eu gosto de carne, eu gosto de churrasco, faz uma oração para aquele animal que está ali.
respeita ele naquele momento que ele tá ali. Mas se você sentir no teu coração e quiser perceber e quiser tentar, a minha sugestão sempre é a segunda sem carne e a gente ir tentando e percebendo. Então, Jé, eu contei aqui para eles que no meu processo eu fiquei um pouco tonto, eu tive essa questão. Quando você se tornou vegana, você e o Marquinho, aconteceu alguma coisa até que seu organismo adaptasse? Porque tem um período de limpeza do organismo, que nosso organismo se limpa e vai percebendo e se acostumando com essa nova realidade. No caso de vocês, aconteceu ou não? Abre seu áudio, Jé. É, a gente sentia mais fome, sentia, assim, mais leve. Então foi estranho esse caminho, porque a gente falava assim: "Mas e agora? Eu vou ficar com fome o tempo todo, né, tá não vai dar certo assim, como que eu vou trabalhar o dia inteiro, né, estudar?" E aí: "Não, calma, vamos ver". E cada dia, né, foi acontecendo, o corpo foi uma transição. Pra gente foi essa questão, né, da comida pesar. Sabe quando vai na mãe, na sogra, aquela comida de domingo, na avó também, que você come e aí fica pesado? Aquela sensação do peso, assim, era o que a gente achava que era o tinha que ser assim. Para estar bem alimentado, tinha que estar pesado. E não, pelo contrário, né. Então assim, a gente teve essa sensação, né, de no início, de ficar mais leve, de comer e não sentir aquele peso. E aí, olha o nosso corpo fantástico falando, né, pra gente de tipo assim: "Então, tá vendo? Essa questão da digestão da carne de vários dias". Eu tinha problemas intestinais, né, de não conseguir ir ao banheiro todos os dias e a minha saúde melhorou muito, assim, eu tive esse reflexo bem intenso, assim, né. Então, inicialmente, eu, pelo contrário da doutora Camila, sempre comi de tudo, né. Os meus pais, a gente sempre consumiu legumes, verduras, então eu não tive problema em consumir esses essas comidas de verdade, né. Mas era estranho no começo, assim, do que usar, né. E aí tem um médico vegano que ele tem um canal no YouTube, que ele também foi um bom caminho pra gente, que ele fala, né, tem os vídeos dele, que é Alimentação Sem Carne, se eu não me engano, Eric Schlitt, que é esse doutor, e ele, mostrava como montar um prato vegetariano, né. Então a gente começou nesse caminho. Eh Eu demorei muito tempo para procurar nutricionista, e porque eu fui seguindo várias coisas e estudando muito por conta, então no meu caso foi, eu não procurei nutricionista logo de pronto, assim. E aí hoje eu vejo que qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa tem que passar nutricionista. Qualquer parte do nosso corpo tem que ter auxílio, né. Por mais que a gente estude, né, então seja o que for a pessoa, né, o bebezinho quando nasce, vai lá no pediatra, tá lá todo mês no pediatra. Depois tem que acompanhamento anual. Quando a gente tem, um problema no estômago, vai e começa a passar no gastro. Se a gente tem, fraturou alguma coisa, vai no ortopedista. E aí a alimentação, que é algo tão básico, que a gente tinha que ter desde lá da introdução alimentar, né, as pessoas negligenciam isso. E a questão de, né, da nossa cabeça, né, psicólogos, tem muito preconceito, né, se você vai no nutricionista é para emagrecer, é isso. Não é para ter uma alimentação mais equilibrada, saber como se alimentar, né, viver melhor. Então, são esses, caminhos. Então, né, a nutricionista hoje, né, eu penso que é essencial para qualquer pessoa, assim como fazer os exames de B12, de vitamina D, né, e outras tantas vitaminas. Eh outra coisa, né, de quando a gente parou, né, de comer, hã, as carnes.
O meu marido emagreceu muito. Ele foi assim, ele teve uma boa transformação nessa questão, né, do emagrecimento. Eu levei mais tempo, não foi tão rápido, né, o meu, emagrecimento. Mas, nesse ajuste, depois meu marido ficou fortão, né, e também, então é possível, né. Gente, tem muitas pessoas que falam: "Ah, vai ficar fraco, não tem como ganhar massa muscular. Ai, as proteínas", gente, tem sim, né, é possível. Existem vários fisiculturistas no mundo que são veganos, atletas veganos, né. Na Fórmula 1 a gente tem o Lewis Hamilton, a gente tem um alemão, que é o Patrick Baboumian, ele foi eleito o homem mais forte do mundo, diversas vezes, e ele tem uma fala que é muito legal, que é o gorila, o elefante, o hipopótamo, eles são, vegetarianos e eles são os animais mais fortes, né. Então, por que que e eu também, e aí ele fala: "E eu também", né, os animais mais fortes do mundo, o gorila, o elefante, o hipopótamo e eu também, né, e é isso, é muito legal, também mostrar que, né, tem esse tabu de que vai ficar fraco, né, então, esse acompanhamento é importante. Tem pessoas que precisam de um acompanhamento desde o início, né, porque nós não eu falo muito para os meus alunos: "Gente, se nem a minha orelha direita é igual à minha orelha esquerda, por que que as pessoas vão ser iguais? Não, né, não vão ser". Então, por isso que é importante a gente ter acompanhamento. De profissionais atualizados, tá, gente? Tem muitos profissionais que eles não são atualizados e é importante a gente ver, a questão também, da é que agora eu esqueci exatamente o órgão que coordena aí a nutrição, acho que é a Associação Brasileira de Nutrição, alguma coisa assim, não exclui o veganismo, pelo contrário, fala que sim, você tem que atender, né, o vegetariano, o vegano, você tem que ser apto a atender esses pacientes, e não condenar o estilo de vida, a decisão dessa pessoa, e sim conversar, compreender, né, e trilhar o caminho junto com essa pessoa, né. Então, é nesse sentido, né, de pensar qual que é o caminho de cada um, né, também, né, nesse sentido. Aí pensando no churrasco, né, tinha esquecido de continuar falando do churrasco, né. Durante muito tempo, eu também, só comia se eu levasse alguma coisa, né. Então, tiveram algumas ocasiões que não teve essa troca, né. Outras pessoas, né, "Ai, esqueci". Tudo bem, a gente vai levando. Aí a gente começou a fazer as coisas, né. Inclusive bolo de festa, gente, comecei a fazer bolo de festa agora, e eu pensava: "Ah, até a gente tem só alguns lugares que fazem e tal, mas, poxa, minha mãe fazia uns bolos tão gostosos, como será que eu vou ficar sem e tal?". É possível, tudo é possível, a gente consegue, né, adaptar. Então, a conversa, né, o diálogo, ele é a chave para tudo na vida. Então, eu comecei a falar. Então, olha, né, antes de ir para o evento, então, eh, tiveram alguns eventos, casamento, festa de formatura, que a gente: "Ah, não vai ter nada mesmo, a gente come antes em casa e beleza". E aí a gente começou a pensar: "Não, né, vamos conversar, não custa nada a gente conversar". Então, seja em eventos, com empresas, sejam em eventos familiares, né, mais íntimos, a gente conversar. Tá, o que que vai ter? O que que a gente pode ajudar, né? E aí fazer essa conversa, né. "Ah, eu posso levar alguma coisa? Ah, o que que você vai fazer? Ah, dá para adaptar assim, assim, assim". Então,
A conversa ela é algo, fundamental, né, em qualquer segmento da vida. Então, hoje existe linguiça vegana que é sensacional, que é idêntica. Nossa, a primeira vez que eu comi, eu falei assim: "Gente, comer um pão com linguiça e vinagrete, que é algo tão simples, né, e essa possibilidade tão gostoso", né. Então eu sempre gostei de comer, sempre, sempre, sempre. Então, tem essas possibilidades desses produtos e também fazer os próprios produtos, né. Então é possível fazer kafta vegana, fazer hambúrguer, né, fazer bifinhos, né. Então tem os produtos que a gente consegue fazer e tem produtos que a gente consegue comprar, né. E cada vez mais estão mais presentes aí, né, na vida. E a gente tem, cada vez mais a mídia também, né, tratando desses, eh, estilos de vida, né. Então tem famosos, tem, atletas, né, tem muitas pessoas que agregam bastante para trilhar esse caminho, né. Então, a gente tem o YouTube, né, é uma ferramenta de comunicação sensacional, né, as redes sociais. Então tem muitos canais que trazem, né, informação, que trazem receitas fáceis, né, no dia a dia, que é possível a gente usar. Então, teve casos de: "Ai, quero fazer tal coisa. Ah, espera aí que tem receita para isso, vou te mandar", e aí manda o canal da pessoa. Fiz, ficou sensacional, não acredito que ficou gostoso de não dava um real para que isso ia ficar gostoso, e ficou sensacional. Então, tem esse caminho também, né, é muito muito legal. Então, eu acho que pensar nessas estruturas, né, nessa forma e que nenhuma mudança é fácil, né, e que a gente tem que estar, aberto, né, à conversa, ao respeito e tudo mais. Então, questão de médicos, tem conselho de medicina, se alguém tratar mal, seja para o que for gente, não é só para a questão da nossa alimentação. Tem diversas causas, diversos preconceitos que tem que denunciar, tem que buscar ajuda, tem que buscar auxílio para a gente ser respeitado e também fazer parte, né, de tudo isso. E aí, muitas pessoas, né, estão descobrindo as alergias alimentares, seja ovo, a leite, né, a carnes também, né, existem alergias alimentares em relação às carnes. E você, né, pensar, né, em possibilidades, né, em eventos, né, na alimentação, nessas estruturas, não vai só abraçar essas pessoas, né, expande muito. E aí outra coisa que a doutora Camila falou que, quando eu levava todo mundo comia. Dá raiva às vezes, você faz um prato mó gostoso, você fala: "Nossa, eu vou conquistar todo mundo e vou comer bem hoje". Aí o que acontece? Você não consegue comer, porque todo mundo comeu tudo, amor, você passa fome. Então, acontece isso também. Você faz um prato enorme para todo mundo comer, e todo mundo come realmente. Então, é muito gostoso isso também, você fica com raiva na hora: "Pô, não vou comer", né, mas fiquei sem comida. Mas depois você fala: "Fiz sucesso, isso é legal", né. Então, eh, essas trocas gente, comida que a gente come, né. Então, assim, eu ter, né, pesquisado, o básico, o arroz e o feijão, né, dá para a gente adaptar em vários lugares, tem muitos restaurantes, né. E uma preocupação que eu tinha em relação a viajar para congresso, eu já fui para Campo Grande, já fui para Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, já fui para Belém, no Pará, e aí eu pensei: "E aí, o que que eu vou fazer?",
né? Preciso me alimentar. Então, dá uma pesquisada antes. Todo lugar, gente, todo lugar é possível de adaptar. Dá para conversar, né? Se preparar um pouquinho antes e tá tudo certo, funciona, dá certo, né? Mas eu pulei uma etapa aqui do que eu ia falar, da viagem, das pessoas, da comida. A gente tem esses caminhos, né, de possibilidades. Ah, dos grãos, eu ia falar dos grãos. Eu não tinha hábito de comer lentilha direto, não tinha. Lentilha é só no fim do ano, lá no ano novo, comida de ano novo, era isso que eu pensava. Aí uma vez, nossa, eu lembro na minha infância, comi uma vez na casa de uma tia, lembro muito bem desse dia, e gostei, e aí beleza, mas não é algo que parava para comer. Feijão branco, eu nunca tinha comido feijão branco, gente, olha que vergonha, né. Feijão preto é só na feijoada. Não, eu como feijão preto no meu dia a dia também, né. Existe várias formas. Então os grãos, né, grão de bico também, então, eh, as leguminosas, elas são uma fonte riquíssima de proteína, né. Então o carro-chefe é combinar as proteínas dessas leguminosas, os carboidratos, aí um arroz, né, um milho, um trigo, dependendo, né, da preparação. E legumes, verduras, né, e frutas. E aí comecei a pesquisar e, nossa, aí primeira vez que eu comi o feijão branco, o patê de feijão branco, delicioso, falo aí tem muitas pessoas que falam: "Ah, mas o que que eu vou comer no meu café da manhã? O que que eu vou comer, no lanche da tarde?". Então, é que a gente está habituado ao copo de leite, pão com manteiga. Nada saudável, nada saudável. Cadê a cor disso? Não tem cor, né. Então a gente tem que sempre ter uma variedade de coisas. Então frutas, né, dá para comer vegetal também, né, tem uma onda aí do suco verde. Suco verde ele é possível, né, não precisa ser um suco verde com pepino, com salsinha e tudo mais, bota uma couve, a couve é mais neutra ali, já ajuda, né, o ferro da couve é sensacional. Então assim, tem algumas ideias, né, então patê de feijão branco, para comer com pãozinho. Um pão na chapa, antes não, nossa, no início não tinha manteiga vegana, e aí dava vontade de comer uma margarina, uma manteiga, e aí, vou comer com o quê? Aí aprendi o azeite para fazer um pão na chapa, né. Então tem muita coisa que a gente vai aprendendo, né. Então incluir as frutas, incluir, né, então essa pastinha de feijão branco, pastinha de grão de bico, né, incluir essa variedade, ela é essencial. Tanto é que eu levei um parabéns da nutricionista, né, quando eu ela, viu a minha, os meus exames, e ela falou: "Você varia bem as leguminosas, né?". Aí eu falei: "Sim". Aí ela falou: "Parabéns". Aí eu fiquei toda felizona, né. Porque isso, gente, reflete, né, eu comecei a me interessar bastante também, né, pela alimentação, assistia um programa que é Comer é o Melhor Remédio, alguma coisa assim. Então eu sempre gostei de saber essa questão de comer saudável, né. E aí isso também me impulsionou, né, a cuidar da minha alimentação. Tem outro, gente, tem um monte, dá pra gente fazer receita aqui, ó, falar de receita, um monte de coisa. Tem um patê de berinjela que eu ando fazendo também defumado, eu tô viciada nesse patê de berinjela, que é sensacional. Olha, eu lembro, não sei se minha mãe vai lembrar disso, mas quando ela fazia aquela berinjela com pimentão e cebola, eu olhava para aquilo e falava: "Gente, que coisa feia, não quero". E falava que eu não gostava, mas eu nem tinha comido. A gente tem muito preconceito disso também, né. Ver um negócio feio, feio aos nossos olhos, né. Porque hoje, só de pensar, eu tô salivando com vontade de comer, né. Então, assim, são hábitos que a gente precisa incorporar. Então eu pensava na berinjela, eu falava: "Credo, não quero". Pensava no jiló, credo, não quero. Então assim,
começar a experimentar, né, e fazer preparações diferentes, né, fazer o patê de berinjela, né, o que é uma, uma receita árabe, né, que agora eu não lembro o nome exatamente, mas, nossa, não fica nada parecido com a berinjela ali, né. Então a gente vai se limitando muito, né. "Ah, não gosto de brócolis", mas como que você comeu brócolis? "Ah, refogado". Gente, dá para fazer brócolis no forno, dá para fazer, um recheio com o brócolis, um creme de brócolis. Aí o tofu, no início eu falava assim: "Gente, eu odeio tofu", mas sabe o que é? Eu não sabia preparar, e hoje eu amo tofu. Então assim, a gente, eh aprende, né, que o segredo é o tempero. Ninguém aqui come a carne crua, come a carne sem tempero. Então o segredo é o tempero, né. Então, é temperar de diversas formas, descobrir o que que a gente gosta, né, eh, se dedicar a novos sabores, a novas texturas, a novas preparações. Então isso também expande bastante as ideias, né. E aí a gente vai surpreendendo as pessoas e sendo surpreendido também, né. Então é isso, acho que tem alguns canais no YouTube com receitas muito fáceis e que tem informação e que, tanto de comidas do dia a dia, comidas, né, de festas, né, também tem essa, né, o Natal, o Ano Novo, né, a gente tem essas comemorações que estão relacionadas à alimentação, né. Então a gente dá para fazer. Nossa, faz acho que 3 anos seguidos que a a nossa ceia tem um rocambole de lentilha, que é sensacional, com recheio de tofu e, assim, não perde nada e é maravilhoso, né. Então, tem tender vegano também, né, então, buscar, se propor a fazer as coisas, né. Então, canal de, eh Vilganas trazem receitas aí diferentes, Fábio Chaves traz várias informações, é o primeiro canal aí trazendo veganismo e vegetarianismo na América Latina, então muita informação riquíssima. O canal desse, médico nutrólogo, doutor, que é o Alimentação Sem Carne. A Mocinha também é um canal bem famoso. Presunto Vegetariano é um canal que eu adoro, que foi um início da minha vida, assim, muitas receitas fáceis e rápidas que ajudaram a impulsionar. Então, o conhecimento, ele expande a nossa vida, né. Então, tem muita coisa que dá pra gente falar, fazer e vivenciar, né. Tá aí disponível e não desistir. Doutora Camila sentiu a fraqueza, que ela fez? Buscou a nutricionista, né. E aí, assim, às vezes a gente encontra algumas pessoas que vão dificultar o nosso caminho, mas isso em qualquer área, né, qualquer campo da vida. E aí se a gente quer, a gente não desiste, né, e vai e faz o que a gente está proposto a fazer. E compartilhar, né, compartilhar. É nas nossas conversas que a gente vai trilhando o caminho juntos e construindo. Não estamos sozinhos, né, somos seres sociais, né, e comer é um ato social, então vamos expandir isso também e cuidar da gente, dos outros, dos animais e da nossa energia, da nossa saúde e tudo isso que está relacionado. O que eu achei legal, viu, Jé, que você falou, até para reiterar também, esse mercado, gente, vegano e vegetariano tem uma série de suplementos. Hoje a gente encontra várias coisas, então realmente é possível. Só que a gente precisa entender que o nosso paladar muda e que
precisa ser uma coisa feita com sabedoria. Então, vamos olhar aos poucos. Depois, quem quiser, coloca, quem estiver ao vivo, coloca aqui o celular no chat. Quem estiver assistindo no YouTube, coloca os números, que eu vou pegar com a Jéssica essas referências que ela citou e vou colocar na descrição do vídeo. Então, é possível. E você começa da forma que você quiser. Tem crianças aí que já estão nascendo sem comer nada de carne. Tem pessoas que já vão primeiro para o vegetarianismo, tem pessoa que começa com o vegano, tem pessoa que começa com a segunda sem carne, tem pessoa que começa a comer carne eventualmente. Então, sente no seu coração, vê como que é para o seu organismo, isso é possível. E junto a isso, vem sim uma outra forma de ver a vida. Então, nós duas, né, a gente pratica bastante da reciclagem, a gente vai cuidar disso, vai tentar produzir as nossas hortas e as nossas coisas, e a gente preparou um convidado especial para hoje, que é o Gabriel. Então, eu vou pedir, Gabriel, para você falar agora, avisar o pessoal que está ao vivo, talvez a gente passe um pouquinho das 10, que é o nosso horário de término, por conta disso, mas eu gostaria muito do Gabriel falar, porque é possível sim, quando você pensa em comer naturalmente, é possível sim que você produza seu alimento em casa. Então, Gabriel, com você, bem-vindo então à Cestas de Partilha, uma honra ter você aqui também. O Gabriel é filho Uma- de uma grande amiga minha, Elizabeth. Então, com você, se apresente e pode contar para o pessoal o que você trouxe. Muito obrigado, a honra é toda minha. Muito boa noite a todo mundo. Eu sou o Gabriel, tenho 20 anos, estudo engenharia agronômica na Universidade Federal de Uberlândia. Eu comecei fazendo minha faculdade na Universidade Federal de Viçosa, em Rio Paranaíba. Ela é tida como a melhor universidade de agronomia do Brasil, porém, algumas coisas lá me incomodavam muito. Uma delas era o uso excessivo de agrotóxicos. Tinha dia que eu ia eu caminhar, a gente muitas vezes eu caminhava uns 2 quilômetros de plantação para chegar na minha faculdade, e muitas vezes a gente não podia ir a pé, porque era impossível respirar por causa dos agrotóxicos. Então, isso é uma coisa muito, 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 assim, triste, porque tanto que as pessoas que colhem esses alimentos, eles mesmos falam, isso daqui é para venda, eu mesmo não como isso. Então, isso daí é o que chega nos mercados para a gente. Passado isso, eu fiz uma prova de transferência, passei na Universidade Federal de Uberlândia, me encontrei, fiquei super feliz, e lá tem muitos projetos de agroecologia, agricultura orgânica, que é a minha área. Eu fui me encontrando lá. Vendo isso, esse ano eu entrei na empresa Júnior de agronomia, sou trainee da empresa Júnior, e para ser efetivado, a gente tem algumas metas. Uma das minhas metas é a de empreendedorismo, que eu tenho que arrecadar um valor para a nossa empresa Júnior, e arrecadando esse valor eu vou ser efetivado ou não. Não é um valor muito exorbitante, mas é uma coisa que eu teria que bater. E a minha estratégia, a minha vontade foi trazer os microverdes. Os microverdes ainda não são muito conhecidos aqui no Brasil, bastante gente está começando a falar e tudo mais. Eles vieram lá de... Eles foram muito conhecidos nos Estados Unidos nos anos 80, quando os chefes de cozinha começaram a usar eles. Até que lá para os anos de 2000, uma pesquisa de uma universidade de agricultura lá dos Estados Unidos, muito conhecida, ela provou o alto valor nutricional deles. Depois disso, ele explodiu. Ele começou a ir para a Europa, Brasil, e foi difundindo, difundindo, difundindo. E eu falei, nossa, isso daí é uma coisa muito, 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 muito legal. Além de querer, assim, repassar esse conhecimento para vocês, é uma coisa que, assim, vocês talvez agora não estejam preparados e tudo mais, mas procurem saber sobre isso. Porque agora mesmo eu vou abrir aqui meu slide sobre a empresa que eu fundei para conseguir arrecadar esse dinheiro para o meu projeto. Vou compartilhar aqui. Vocês estão me vendo? Estão vendo a projeção? Espera aí que demora um pouquinho. Isso. Deixa eu ver.
Não sei se dá para você deixar apresentar isso. Eu Apresenta. vou pôr em apresentar, já está espelhando, né? Isso. Vou esperar aqui que demora um pouquinho. Não tem problema. Carregando. Foi? Foi, Estão vendo? foi. Tá bom, então. Então, a microfarm, ela é uma fazenda urbana. O que seria isso, né? A microfarm, eu consigo... Hoje em dia, eu estou produzindo os microverdes aqui em um quarto do meu próprio apartamento. Eu tenho um quarto aqui que eu estou conseguindo fazer a produção deles em um prédio de São Bernardo do Campo, ou seja, produzindo dentro da cidade. Isso daí tem muitos fatores que ajudam e eu vou falar sobre eles. Eu não vou me alongar muito, né, que eu também não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu vou dar uma breve resumida sobre os problemas da agricultura convencional, a importância da agricultura urbana, e depois eu apresento os microverdes e faço a finalização sobre a microfarm, como que a gente funciona. Gostaria de perguntar se vocês sabem quais são os principais problemas da agricultura moderna. Se alguém tem alguma ideia aí, qual o principal problema, ou os principais, algum problema aí da agricultura moderna, se alguém quisesse, pode abrir o chat, ou abrir o microfone e me falar. Eu não estou vendo o chat. Vocês estão vendo? Estamos vendo, Gá, toca aí que aí o pessoal já vai descobrir então quais Tá que bom, são os então. problemas. Na agricultura moderna, né, onde a gente tem bastante uso de monocultura, né, as plantações são todas feitas de uma cultura só para tentar fazer a maior produção, né, porque cada cultura necessita de um nutriente específico, então as pessoas fazem monocultura, só que isso daí é uma coisa meio problemática, né? E as cadeias de hortaliças aqui no Brasil, ela é um mercado muito, 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 como que eu vou dizer, subdesenvolvido. Porque existe um alto desperdício de alimentos. 35% das hortaliças são perdidas, ou seja, para ter 7 alfaces, para ter 7 alfaces lá no mercado que você vai comprar, 3, 4 foram jogados fora. Isso é inerente ao processo de produção, translocação, de trazer de lá para cá, e que acaba estragando. Outro problema da agricultura moderna é que tem elevado consumo de água, ou seja, muita gente fala, vamos fazer o uso consciente da água, vamos ser mais racional nesse uso, e muitas pessoas acabam esquecendo, né? E aí que eu até acabei vendo uma pergunta aí no chat, acho que foi da Andréia, ela perguntou, você sabe quanto que um boi usa de água para ser criado? Isso daqui era um dado que eu já tinha trazido aqui, mas só que eu tinha trazido como que o uso de água virtual de um boi. Água virtual é o processo de... O boi, ele se alimenta de grãos, né? Para fazer a ração dele, ele se alimenta de grãos. Então, precisa de muita produção para isso. Fazendo um cálculo bem rápido, para você comer um hambúrguer de 120 gramas de carne, 2.500 litros de água foram usados. Isso daí é mais ou menos como se você chegasse lá no seu banheiro, ligasse o chuveiro e deixasse o chuveiro por 2 meses ligado. 2 meses. Você deixa o chuveiro lá 2 meses ligado e depois vai embora. E depois você vem e desliga. Aí, achei mais interessante a pergunta dela. Eu sou apaixonado por matemática, então eu já fiz os cálculos aqui rapidinho, que ela falou sobre o boi, e eu fiz aqui rapidinho. Então, se 120 gramas de carne seria 2.500 litros, quanto que seria um boi? Porque o boi, mais ou menos, eles vendem a 17 arroba, né?
17 arroba é quando eles vendem o boi para as pessoas comprarem. 17 arroba é, em média, 510 quilos. Então, para a produção de um boi, são utilizadas 10.625.000 litros de água. Isso seria, em média, eu fiz rapidinho, realmente, eu gosto muito de matemática, isso seria, em média, como se você fosse lá no seu banheiro, ligasse seu chuveiro e deixasse ele 708 anos ligado. Ou seja, se você acha que eu vou desligar aqui para tomar um banho mais rápido, desliga enquanto está escovando o dente, realmente isso é muito, muito, muito legal. Mas vale muito a pena olhar também para essa questão da carne vermelha, né? Realmente, se for pensar ao todo, ser politicamente correto, a gente tem que olhar para esse lado. Outro problema da agricultura convencional é a baixa qualidade nutritiva, porque eles usam, como eu disse, muito, 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 muito agrotóxico. E a distância entre o produtor e o consumidor, porque quanto mais tempo demora para a comida chegar no seu prato, e na questão das hortaliças, elas perdem nutritivamente. Elas realmente, essa distância é maléfica para isso. Outro problema também é a contaminação dos lençóis freáticos. Devido tanto ao uso de agrotóxicos, fertilizantes e tudo mais, acaba escoando e isso daí prejudica muito, 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 muito. Vendo isso, esses daí são os principais problemas assim que eu vejo da agricultura moderna. Vendo isso, por que apoiar a agricultura urbana sustentável? O que seria a agricultura urbana? A agricultura urbana muitas vezes começou com aquelas hortinhas, não sei se são a maioria que são de São Bernardo, lá no Rua de Ramos, se tem aquelas hortinhas daqueles tiozinhos que vão lá e vendem onde eles mesmos produzem, né? Isso daí é fantástico, é fantástico. Eu sempre falo, se você pode comprar e você tem a oportunidade, comprem dessas pessoas. Além de você estar ajudando eles, você está ajudando o meio ambiente de uma forma que você não consegue imaginar. Por que apoiar, então, a agricultura urbana? Quase não há desperdício do que é produzido. Claro, uma verdura ou outra vai acabar que vai, sei lá, ela vai bater, ela vai estragar, alguma coisa, uma ou outra, entre tantas, mas não chega nem nada próximo do que acontece na agricultura convencional. Eles, nessas fazendas urbanas, né, muitas vezes eles fazem uso inteligente da água. Eles vão lá e eles regam certinho aonde que precisa regar e tudo mais, e quase não tem desperdício de água. Diferente de uma agricultura, na agricultura convencional, são pivôs de irrigação. Não sei se vocês já viram, mas são pivôs de irrigação e eles já são aplicados junto com fertilizantes. Então, o pivô vai girando, vai girando, vai girando. E como muitas vezes o solo, ele não é tratado como uma matéria viva na agricultura convencional, que isso daí também é outro ponto totalmente que muda, né? O solo ele não consegue absorver essa água, então ela acaba escoando e muitas vezes nem é absorvida. Já na agricultura convencional, eles fazem a utilização do solo vivo, né? O solo, eles não precisam colocar insumos, eles cultivam o solo. Então, quando você cultiva o solo, você tem inúmeras vantagens. Como dizia a Ana Primavesi, né? Era uma que ela cultivava muito o manejo ecológico do solo, e ela falava assim, uma frase que eu leio quase todo dia: o segredo da vida é o solo, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e a nossa vida. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. A aproximação do produtor ao consumidor. Isso daí é uma coisa que eles usam muito nos Estados Unidos, é um termo chamado farm to table, da fazenda para sua mesa. Isso daí aproxima o produtor ao consumidor. Isso daí é muito bom, porque você ajuda a pessoa que está vendendo, não é terceirizado, não tem mercado ganhando em cima, não tem gente ganhando em cima que faz a translocação, não, é do produtor para quem compra. E você também vai conseguir absorver muito mais nutrientes, porque nesse estágio, quando ela acaba de ser colhida, ela tem mais nutrientes do que depois de muito tempo. E o cultivo é com práticas sustentáveis. Como eu disse, eles muitas vezes fazem a utilização do solo como uma matéria viva. Quando eu falo matéria viva, o que significa isso? O solo ele é vivo, ele tem micro-organismos, ele tem um monte de coisa que é necessário para a hortaliça.
Já diferente da agricultura convencional, se você tirasse o solo de lá, colocasse isopor mesmo, e colocasse os fertilizantes, ele ia crescer igual. Você não está utilizando solo para nada. Você podia trocar o solo que está lá por isopor e jogando aquelas quantidades de fertilizantes, agrotóxicos e agroquímicos, seria a mesma coisa. Isso daí é uma coisa muito importante. Pensando nisso, né, eu acabei trazendo a parte dos microverdes. Por quê? Nos microverdes, eles são cultivados de maneira muito, muito, muito rápida. De 7 a 10 dias eles estão prontos e a gente pode cultivar eles dentro da nossa casa. Mas, assim, o que são esses microverdes, né? O microverde são as versões jovens de vegetais. Aqui eu especifiquei, tem a semente, o broto, o baby leaf, que já está sendo muito comercializado. Não sei se muitas pessoas já conhecem, né? O baby leaf é uma folha menor, né? Que você não precisa nem cortar ela, você só coloca ela no prato. Isso daí é muito legal, né? Porque uma folha de alface, dificilmente você vai pegar uma folha de alface e colocar ela no prato. Você vai lá, você corta ela assim e coloca ela no prato, né? Já os microgreens, eles estão entre o broto e o baby leaf. Qual que é a diferença principal? Que o microgreen, o microverde, ele acaba sendo muito, muito, muito confundido com o broto, mas tem muita diferença, porque na etapa de broto, ele só fez a germinação, ele só explodiu da semente. Já no microverde, ele já tem o início do processo fotossintético, né, como aqui diz, e onde aparece primeiro o par de folha dos cotilédones. Tem alguns microverdes que já aparecem até, que são colhidos quando aparecem até as primeiras folhas verdadeiras. O que são as folhas do cotilédones? São as primeiras folhas que eles brotam, mas muitas vezes elas não são as folhas que é da hortaliça, né? Eles são só a parte que se desenvolve dentro da semente e ela acaba explodindo e recebendo um pouco de luz. Nessa parte ela consegue se desenvolver e é nessa etapa exatamente onde ela faz esse processo fotossintético que ela consegue produzir as vitaminas e os minerais e tudo que ela pode absorver, na verdade, né? Eu diria. Nessa etapa, nós encontramos um elevado valor nutricional e sabor intenso. Aqui nessa imagem, eu coloquei os microverdes de mostarda, aqui o do meio é de repolho roxo e aqui é o de rabanete. Ué, mas rabanete? Como assim rabanete, né? Nunca comi a folha do rabanete? O rabanete não é aquela coisa que fica debaixo da terra, que a gente vai lá e corta? Então, nos microverdes é possível você comer as folhas da cenoura, as folhas deixa eu ver aqui, do repolho, que ultimamente a gente só vê depois, né? A da mostarda, ué, mas mostarda, achei que só existia molho de mostarda, né? Estranho, tem gente até que come semente de mostarda, né? Tem gente que também usa semente de mostarda para acupuntura na orelha, né? E a mostarda, ela realmente tem um valor nutricional muito grande também, muito legal nessa parte. Esses, então, seriam os microverdes. Depois disso, por que consumir os microverdes? Qual que é a importância de consumir os microverdes? Eu estou um pouco acelerado, é só para não consumir o tempo de vocês, porque eu acabei preparando aqui e eu quero poder abordar tudo, então eu estou passando um pouquinho mais rápido. Por que consumir os microverdes? Assim, tem estudos que mostram que certos microverdes, eles conseguem ter 40 vezes mais concentração de nutrientes do que versões em estágio maduro. Ou seja, você pegar uma porçãozinha desse tamanho aqui de microverdes, você vai estar absorvendo muito mais de vitamina e outros nutrientes que a hortaliça oferece, muito mais do que se você pegasse uma porção, por exemplo, desse tamanho, sabe? Então, você consegue colocar ele lá no seu prato e ele não precisa ser uma porção exagerada, não precisa ser nada disso. Você pode colocar ele em pequenas quantidades. Eles contêm polifenóis. O que são polifenóis, né? Eles são associados com redução do risco de doenças cardíacas, câncer e Alzheimer. Eles ajudam na redução dos níveis de colesterol ruim
reforçam o sistema imunológico e protegem o sistema nervoso. Eles possuem bastante antioxidantes, né? E previnem o acúmulo de radicais livres. Radicais livres, eu não sou nutricionista, não sei muito bem, né? Mas eu vou explicar mais ou menos da maneira que eu vi, de que forma. Nosso organismo, ele produz radicais livres, né? Mas se for em uma quantidade que o nosso próprio organismo consegue absorver, né? Ele se neutraliza, eu acredito, ele não é maléfico a gente, mas quando acontece de desregular e produzir muitos radicais livres, acaba, acho que muitas vezes, desenvolvendo doenças como câncer. E o antioxidante, ele consegue neutralizar esses radicais livres. Onde, então, né? Ah, mas eu vou pegar o microverde, vou tirar ele lá e vou comer ele puro. Tem gente que come. Tem gente que, se quiser, vai e come, né? Mas tem muitos lugares onde a gente consegue colocar esses microverdes. Aqui eu coloquei algumas opções, né? Nas saladas, em muitas saladas a gente consegue, em todas as saladas a gente pode pôr os microverdes. A Jéssica até comentou, né, dos sucos verdes. Os microverdes têm sido muito utilizados no suco verde. E é bem interessante, né? Porque tem os microverdes de couve, as pessoas colocam os microverdes de couve, ou colocam outros microverdes que às vezes acentuam o sabor totalmente diferente, né? Em sopas, né? Como um toque final lá, ou até colocar ela mesmo, né? Em pizzas, depois que ela foi feita, você salteia os microverdes lá por cima, porque não é muito, assim, recomendado que a gente use os microverdes de maneira refogada, né? Porque, ou no forno, assim, alguma coisa, porque eles diminuem de tamanho totalmente, né? Porque eles já são pequenos. Então, se vocês fizerem isso, eles vão acabar diminuindo. Vocês podem fazer, mas não aconselharia. Em massas, é muito utilizado em massas, em macarrão. Já vi bastante gente finalizar os macarrões com eles, ou até aquele macarrão, acho que é ravioli, né? Que ele que tem recheio dentro. Muita gente faz ravioli de microverde. Achei muito interessante também. E o wrap, né? Que são tipo uns rapidez, né? Que eu trouxe dos Estados Unidos. É tipo um rapidez que você consegue fazer lá rechear ele com salada e microverdes. Como que é feita a produção aqui na Microfarm, né? Então, tipo assim, como que aqui a Microfarm, a gente tem como valores, né? Bom, a Microfarm é uma agricultura urbana sustentável, produção local de microverdes, ou seja, nós temos o intuito de, inicialmente, só comercializar aqui na região de algumas partes de São Paulo, Santo André, São Caetano e São Bernardo. E por isso tanto que eu acredito que a maioria dessas entregas sejam feitas de bicicleta, né? Porque eu acho que é uma coisa muito, muito, muito melhor para o meio ambiente do que a gente colocar carro aí, porque complica, né? Muito maléfico. Nós respeitamos a ideia de economia circular, né? É uma alternativa que busca redefinir a noção de crescimento com foco em benefícios para toda a sociedade, e não só para o produtor. O que seria isso? Bom, uma pessoa que vai e faz uma plantação de, sei lá, quantos hectares de hortaliças. Ele está pensando apenas, único e exclusivamente no lucro dele. Ele não está querendo saber se para você está sendo legal, se está sendo bom isso para o seu organismo, se está sendo, assim, respeitando, sendo uma maneira, um processo sustentável, né? O que seria um processo sustentável? É uma coisa que seja feita para atender a demanda que tem no momento. Ou seja, não precisa ser feito em larga escala. Se a gente atender a demanda do momento, é muito mais interessante, né? Porque aí a gente acaba não esgotando os recursos naturais, né? E um desses recursos é o solo, e que eu friso bastante, porque o solo implora por mudanças. Isso é muito, muito, muito assim, triste, né? Porque as pessoas não estão
eu digo, os produtores rurais grandes não têm uma atenção para o solo, porque a gente talvez não, né? Nossa geração não, mas as gerações futuras vão sofrer muito com isso. Visando isso, a agricultura urbana, eu comentei lá no começo, que é aquela pessoa que faz a hortinha do seu tio João lá, que faz lá no Rua de Ramos. Porém, a agricultura urbana também agora, em São Paulo, está começando as fazendas urbanas em ambiente controlado, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Pink Farm, a 100% Livre, Fazenda Cubo. Elas são fazendas que são feitas dentro de prédios, com ambiente controlado, sem utilização de agrotóxicos, e em hidroponia, com o uso inteligente da água, né? Tipo assim, toda a água é utilizada na produção, não tem nada de desperdício. Essa foi o meu norte para desenvolver a microfarm, né? Foi pensar bem nessas fazendas urbanas que já têm sido feitas com iluminação artificial, porque aqui na microfarm também a gente faz com iluminação artificial. Eu tenho um painel de LED próprio para o desenvolvimento de plantas e eu faço elas aqui com esse painel de LED. Aqui na microfarm a gente tem o reaproveitamento de materiais. Eu planto eles, eu não uso terra, eu uso substrato natural de manta de fibra de coco, desenvolvido por alguns estudantes lá da Exalc, da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, que é a USP, né? Lá de Piracicaba, de Engenharia Agronômica. E eles que desenvolveram uma manta de fibra de coco super legal para microverdes. E o que é legal disso? A gente não precisa utilizar o solo, né? Que acaba que, quando você vai colher seu microverde, não é legal que ele venha com terra, com essas coisas, né? Então, a manta de fibra de coco ela é uma coisa compacta, você só corta. Muitas vezes, eu vou ser bem sincero, eu nem lavo o microverde para comer. É espetacular. Você pega assim, colhe e põe na boca e come. Mas tem gente que lava. Eu não costumo lavar, porque não tem utilização de agrotóxicos. Não... Então, outra coisa que a gente faz aqui é o uso inteligente da água, né? Como eu disse, a água é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção e toda a água é consumida na produção. Como que é feito aqui? É feito em hidroponia. Eu coloco a água, um pouquinho de água nas bandejas, depois que a água foi totalmente absorvida pelas raízes, eu vou lá e coloco de novo, ou seja, não tem desperdício nenhum de água. Nós usamos uma embalagem biodegradável, né? Isso daí foi uma coisa que pesou muito na minha escolha. Eu pensei assim, eu vou fazer esse produto e tudo mais, mas eu vou fazer ele com uma embalagem que tem que mostrar o produto. Eu quero que todo mundo veja meu produto. Então, ela tem que ser de plástico. Só que tem um grande problema, o plástico demora 400 anos para se decompor. Aí eu falei, não, então eu vou fazer ela de papel. Aí eu falei, não, porque o papel não vai dar para as pessoas verem o meu produto. O papel, ele demora de 3 a 6 meses para se decompor. Então, eu fui atrás de um plástico biodegradável. Ele é feito com matéria... Ele é feito a partir de cana-de-açúcar, esse plástico. E ele demora para se decompor, em média, 60 dias. Ou seja, se você pega ele e joga ele na terra, não sei, né? Aqui não tem tanto disso, porque a gente mora na cidade, mas lá no interior tem bastante, as pessoas têm composteira em casa. Então, você pega a sua embalagem, joga na composteira, os micro-organismos acabam decompondo eles e depois isso vira um adubo para você utilizar. É muito interessante. Outra coisa importante, aqui nós não utilizamos sementes transgênicas e elas são livres de tratamentos químicos, porque toda semente que é utilizada para produção de larga escala, ela é transgênica e ela é utilizada tratamento químico para não servir de alimento para alguns animais, né? Qual que é o problema dos transgênicos? Eu sempre bato nessa tecla porque os transgênicos foram implementados na agricultura sem fazer um estudo. Eu sempre penso isso e a gente consome... todas as sementes são transgênicas, se você for ver, que assim, dos alimentos que a gente come, porque
elas são desenvolvidas de maneira para ou crescer mais, ou para não ser afetada por certo inseto, ou alguma coisa assim. E o problema disso é que foi implementado as transgênicas sem ter um estudo o que ela pode causar a longo prazo. E daqui 50 anos, o que isso pode causar no nosso organismo? Alguém estudou? Não, porque não esperou 50 anos, não criou a transgênica, vamos fazer teste, daqui 50 anos a gente vê se deu, aí a gente insere. Não, criou a transgênica, nossa, é bom, dá dinheiro, põe no mercado. Esse é o problema. E aqui a gente usa, é feito em ambiente controlado, né, nossa produção. São as condições ideais para o crescimento das plantas, né? O problema dos microverdes é que se eles ficarem muito úmidos, eles podem acabar surgindo fungos, né? E isso daí não é legal, né? Porque acaba que infesta e você não consegue consumir seu microverde. Bom, é isso. Esses daqui são os pilares, né, da microfarm. Nós respeitamos tudo para que seja uma produção visando eu diria, visando o bem do meio ambiente, visando o... Não colocando eu ganhar, eu fazer isso para ganhar meu dinheiro. Não, eu fazer isso, talvez, claro, para ganhar o meu dinheiro, mas de forma que eu me comprometa com o meio ambiente, que eu me comprometa com a pessoa que está comprando, com que eu me comprometa com assim o mundo que eu vivo, né? E com as futuras gerações, claro, né? Porque muitas coisas que a gente faz agora não vai surtir efeito para a gente, claro que não, mas talvez para os seus filhos e para os seus netos vão. Então, agora, né, quais são os produtos da Microfarm? Porque falou, e até agora eu não estou entendendo muito bem o que é o produto desse cara, né? Porque é um produto novo, né? Muitas pessoas não conhecem, né, os microverdes. Então, aqui na Microfarm, eu vendo os microverdes vivos e eles são feitos toda semana. Como eu disse, eles são feitos assim, de 7 a 10 dias eles demoram para ficar feito. Eu, como já tenho uns estudos e consigo produzir, toda semana tem microverde saindo. Então, toda semana, se você falar assim, olha, Gabriel, eu estou querendo comprar seu microverde, eu vou, anoto seu pedido e já deixo assim, daqui uma semana ele vai ser entregue. Às vezes menos, às vezes ele pode estar em estoque. Por isso que eu estou pensando futuramente fazer o plano de assinatura, né? Para as pessoas já falarem, olha, eu quero já deixar encomendado meus microverdes. Então, toda quinta-feira eu vou entregar um microverde de mostarda, um microverde de repolho, microverde de rabanete. Né? Qual que é a do microverde? Ele vem plantado, eu vou pegar aqui só para mostrar. Isso daqui é uma fibra de coco. É desse tamanho que vai vir o microverde. Ele vai vir plantado aqui e ele costuma atingir uns 10 centímetros. Ou seja, você vai colher o seu próprio alimento na hora que você quiser. Se você quiser deixar ele lá na sua geladeira por 10 dias, você vai deixar, porque ele vai estar vivo. Ele não vai estragar. É um alimento vivo. A partir do momento que você colhe ele, aí você tem que consumir. Ele ainda dura um tempo depois que você colhe. Mas essa é a intenção. Você mesmo poder colher seu alimento e saber como ele é feito. Eu acho que isso daí é a parte mais interessante da Microfarm. Como eu disse, ela é entregue numa embalagem biodegradável e eles são plantados em fibra de coco, 100% natural. Esses microverdes da primeira semana, vocês são os meus, talvez, primeiros clientes. É a primeira vez que eu estou apresentando a Microfarm para alguém. Ela surgiu eu não vou dizer, acho que ela surgiu faz 2 semanas e eu fui, assim, 2 semanas que eu comecei a falar, a Microfarm surgiu. Por que eu estou estudando e fazendo essas coisas já faz um bom tempo. Faz 2 semanas que eu pus ela no Instagram, né? Eu fiz o Instagram dela, comecei a gerar uns posts, comecei a produzir aqui também, e esses primeiros microverdes que vai ter dessa semana, eu fiz uma coisa bem diferente, assim, para todo mundo mas eu tenho que comprar um inteiro de mostarda, um inteiro de repolho. Não, nessa primeira vez eu plantei metade de microverde de mostarda e metade de microverde de repolho.
Ou seja, se você estiver adquirindo um microverde, vai ter o mix de mostarda com repolho roxo, porque os sabores deles se completam, eu acho muito interessante. E vai ter também a possibilidade de vocês comprarem também sol de rabanete, que ele é picantezinho, é muito legal, tem um sabor muito legal, acho que ele pode ser vendido sozinho. Já o de mostarda e repolho roxo, eles meio que se completam. Esses microverdes eles vão ser enviados vivos por apenas R$ 12, se vocês se interessarem. E o kit de cultivo da Microfarm vai vir a germinadora sustentável, que é a mesma embalagem que são comercializadas os microverdes. Essa é a sacada. Vocês não vão jogar a embalagem de vocês fora, porque isso não é legal. Não é bom para o meio ambiente, mesmo que seja degradável, não é interessante isso. Então, vocês podem guardar elas e vocês mesmos produzirem o alimento de vocês. No kit de cultivo da Microfarm, vai ser enviada a germinadora sustentável, que é a embalagem, o substrato natural, que é a fibra de coco, e as sementes sem tratamento químico. As dessa semana, como eu falei, são mostarda, repolho roxo e rabanete. O kit está saindo por apenas R$ 10 também. Eu estou fazendo um valor bem acessível, porque, como eu disse para vocês, eu quero muito entrar nessa empresa júnior de agronomia. E esse projeto de empreendedorismo, infelizmente, está sendo um pouco afetado pela pandemia, né? Porque eu não posso ir em certos lugares oferecer, porque acaba não sendo legal, né? Eu tenho minha mãe em casa, tenho tudo mais, eu não quero sair de casa. Então, se as pessoas falarem, olha, eu quero comprar o microverde e tudo mais, eu já fiz um grupo da Microfarm, quem quiser vai poder entrar lá, e também dá para acompanhar a gente pelo Instagram. Agora, eu queria falar sobre o desafio da Microfarm. Todo mundo que adquirir esse kit de cultivo fala assim, nossa, mas ele está vendendo kit de cultivo, como que eu vou cultivar meu microverde? Eu nunca nem vi isso, do nada eu vou estar plantando, como assim? Então, eu vou estar, nessa semana, vai ser lançado o Desafio Microfarm no Instagram. Todo dia eu vou postar 1 ou 2 stories falando como que vai ser. O Desafio Microfarm, 1 ou 2 stories. Olha, primeiro dia, vocês vão hidratar a manta de coco de vocês. Vocês vão deixar a manta de coco de vocês 24 horas na água. Segundo dia, vocês vão semear sobre a manta de coco os microverdes de vocês. E já vão borrifar elas, porque eles têm que ficar úmidos. Então, nesse desafio, eu vou ensinar vocês do zero até produção de microverdes. Eu vou ser bem sincero para vocês, que quando eu aprendi microverdes, a cultivar microverdes, não foram tão legal assim comigo. Eu tive que comprar um curso de muitos reais e aprendi. E eu falei, não, mas eu não acho certo isso. Cobrar sobre conhecimento, claro, tem pessoas que vivem disso e eu não estou criticando nem nada disso, mas assim, em questão de uma coisa que ainda não é vista aqui no Brasil, muitas pessoas aqui acreditam que nunca nem tinham ouvido falar da palavra microverde, eu quero difundir o conhecimento sobre eles, mostrar para o Brasil, primeiro para São Bernardo e as regiões, o que são os microverdes e como que a gente pode inserir eles na nossa vida de forma que eles são extremamente importantes, porque, na questão dos vegetarianos e veganos, as pessoas vêm encher o saco da questão da vitamina e não sei o que lá. Se vocês forem ver os microverdes, às vezes compensa mais você consumir pequenas quantidades de microverdes do que muitos animais, sendo bem sincero. Eu estou falando de estudos, né? Não é vozes da minha cabeça. E é isso. Agora eu vou fazer o sorteio, né, da Microfarm, para todo mundo que quiser acompanhar no Instagram, a Microfarm Brasil. É esse o Instagram, é só seguir lá. Quem seguir, eu vou estar seguindo de volta. E como eu disse, vai ter um grupo para todo mundo que adquiriu o kit ou comprar o microverde, vai ter o grupo para vocês tirarem todas as dúvidas sobre o cultivo. E como eu disse, todo dia eu vou estar postando qual que é o passo que você tem que fazer no dia para cultivar o microverde. Ou seja, então, vocês suponham que vocês comprem hoje os kits de cultivos ou os microverdes. Eu acredito que eu vou me programar para entregar eles todos terça-feira. Depois de todos entregues, eu vou começar o desafio Microfarm no Instagram.
Então, todo dia eu vou falar certinho os passos que vocês têm que fazer para conseguir cultivar o seu microverde na sua casa. E assim, você vai falar, nossa, mas é muito difícil, eu nunca nem plantei uma cebolinha aqui em casa, como que eu vou plantar isso? Gente, em uma semana, eu vou ser bem sincero com você, nos 4 primeiros dias, vocês não vão nem encostar neles. Vocês não vão nem encostar. Vocês vão deixar eles germinando, eles crescendo. Depois vocês vão pegar eles e colocar eles na luminosidade. Não precisa, mas eu não tenho luz do sol aqui em casa, como que eu faço? Meu, os microverdes não necessitam nem de luz do sol, eles precisam apenas de luminosidade. E é isso, gente. Eu agradeço muito a todos que me ouviram. Desculpa estar correndo, falar um pouco rápido, é que eu não queria me estender muito. Agradeço a todos que... Você arrasou, Gá. Não, você não... Gente, olha, desculpa falar aqui, eu não sabia que ia ser tudo isso, mas arrasou, Gá. E fica tranquilo. Quem tiver aqui É a minha online... primeira vez dando uma palestra também. Arrasou. Não tem problema. Acho que tem toda a questão que a gente falou, a gente avisou, então faz todo sentido. Vai para o YouTube, depois vocês compartilham. E aí, para quem estiver aqui ao vivo, fica um pouquinho, a gente já está quase encerrando esse vídeo do YouTube para participar do sorteio que o Gabriel vai promover. E quem tiver aí no YouTube aparecendo, quem viu e tudo, Gabriel, pode também curtir sua página, pode também participar, né, de uma forma mais distante. A gente tem pessoas aqui que não são de São Bernardo e que podem querer também participar do desafio. Com certeza, com certeza. Eu digo, e as entregas vão para São Bernardo, São Caetano, Santo André e algumas regiões de São Paulo. E as outras pessoas que quiserem falar assim, eu quero... isso daí são as entregas dos microverdes. Quem quiser o kit de cultivo e morar, suponha, lá em Fortaleza, não importa, eu vou mandar o kit de cultivo. Porque a única coisa que não dá é para eu mandar eles vivos, né? Eles vivos, impossível, né? Mas o kit de cultivo dá para qualquer pessoa que quiser, pode comprar o kit de cultivo. E é isso. E respondendo o Marco, se ele perguntou aqui se eu já assisti a Conspiracy, O Segredo da Sustentabilidade. Já assisti, recomendo, é sensacional. Aquele cara é espetacular. Eu já assisti umas 3, 4 vezes. Inclusive, minha namorada está aqui me assistindo também. Forcei para ela assistir também. Muito obrigada, viu, Gabriel, pela sua partilha. Muito obrigado, bem-vindo à Sexta de Partilha. Depois a gente precisa pensar, né, Dé, num dia só dele, talvez. Então vai se preparando aí, Gabriel. Então queria agradecer você pela presença hoje. Agora eu vou pedir, antes de eu e a Jéssica encerrar esse vídeo, eu vou pedir para a Vane, né, que é a mãe da Jéssica, que é a minha cozinheira, minha Masterchef, só falar brevemente, Van, da Feliz Veg, que também faz esse trabalho no ABC, né, Van? Então, abre seu áudio. Bom, eu sou a Vane, né? Eu cozinho para a Feliz Veg. A Feliz Veg já tem quase 4 anos e estou aqui trabalhando para auxiliar. E quem quiser, né, uma comidinha saudável, bem feitinha, eu agendo cada pessoa num dia, não faço produção, tá? Eu cozinho especialmente para cada pessoa quando faz o seu agendamento das marmitinhas, tá? Faço pelas dietas, como eu faço para a doutora Camila, tá? A nutricionista passa a dieta, eu faço de acordo com a dieta. Faço pelo cardápio que eu tenho no Instagram e no Facebook, que eu tenho a página da Feliz Veg. Se alguém quiser entrar lá, dar uma olhadinha, quiser entrar em contato comigo, meu telefone é 11 966 55 3874, tá? Aí, se alguém quiser entrar em contato comigo, a gente conversa, tá bom? É isso aí. Ai, que linda, gratidão, viu, Van? Já há 5 anos, tá? E foi através da Jéssica e do Marquinho que comecei a preparar as comidinhas diferentes por causa deles também, né? Para vir comer em casa comigo. E aderi também ao veganismo, porque eu sempre tive
cuidado com os bichinhos, né? E a alimentação. Isso para mim foi essencial para minha saúde. Então, tudo isso que a Jéssica falou, eu assim compartilho com eles desde o início, né? Então, olha, eu recomendo mesmo. Quem quiser e quem precisar de qualquer auxílio, quiser conversar com a gente, tá? A gente está aqui para auxiliar no que a gente puder também, tá bom? Que linda! Obrigada, viu, Van? Ótimo. Então a gente já trouxe como é possível, né, a gente fazer esse processo. É tudo possível. Então é possível cultivar em casa, é possível cozinhar, é possível se você não puder comprar. E existem pessoas aí como vocês, né, que podem estar tentando, que podem estar querendo. Então eu vou chamar a Gé, considerações finais para a gente encerrar nossa gravação e ir para o sorteio, para as perguntas que o pessoal ao vivo aqui está querendo muito, né, agora. Vai, Gé. Bom, obrigada a todos, né, por essa partilha, por esse momento aí de contar a nossa história, né? Esse é o nosso caminho, mas existem muitos caminhos, né? Quem quiser, tudo é possível. Então, convido vocês, o desafio, né, iniciar segunda sem carne, né, 2 dias a semana sem carne. Assistam os documentários, né? A gente vai deixar esses links, essas informações, e não se prender, né, a rótulos, não se prender a limites, né? Viva aí pensando na sua potencialidade, né? Então, todos nós somos capazes, é possível sim, né? Basta querer. Existem muitas pessoas, né? A gente está crescendo. Tem uma tirinha do Armandinho, né? Um quadrinho, que ele fala, mas não é possível mudar o mundo sozinho. Aí, não, a gente está se encontrando, né? Então, é um movimento que cresce, a gente está junto, e é possível sim, né? Então, sejam bem-vindos, e estamos aqui juntos na Sexta de Partilha, partilhando a nossa história e possibilitando aí a vida, né? Uma vida melhor, seja para o planeta, para os animais, para a gente, como um todo, né? Então, é isso. Com muito amor, carinho, respeito, empatia, né? A gente encerra aqui essa conversa, né? E a gente vai seguir para as nossas perguntas aí também, tá bom? Muito obrigada, gente. Ok, gratidão, Jéssica, pela partilha, por ter aceitado estar ao meu lado nesse processo. Eu confesso que é um tema complexo, porque muitas vezes a gente é julgado, a gente é criticado pelo todo, mas a gente trouxe aí possibilidades. Agradeço também ao Gabriel pela estreia, que honra estrear aqui na Sexta de Partilha ao nosso lado nessa casa, viu, Gá? Eu que Deixa agradeço. aí sua palavra para encerrar também o vídeo, se você quiser. Eu gostaria de agradecer, foi assim de última hora e assim muito feliz. Hoje a palestra foi sensacional, tanto que eu convidei minha namorada de última hora e ela mandando aqui mensagem no WhatsApp, que palestra sensacional, que palestra maravilhosa. Aí assim não tem nem o que falar. Gratidão, muito obrigado também pela oportunidade de eu poder dar a minha palavra também. Só muito obrigado, não tem nem o que falar. Ai, que bonitinho. Gratidão a nossa, viu, Gá? Vocês fazem parte da nossa família. E essa família está sendo construída aí com pessoas iguais e assim que é. Então, queria agradecer a todos aí no YouTube, a todos que estão aqui ao vivo. Dizer que todos os contatos que foram passados aqui, a Jéssica, os filmes, viu, Jé? Já me passa, eu vou passar. Os contatos do Gabriel, os contatos da Vânia, os meus contatos vão estar na descrição do vídeo. Compartilhem o vídeo, coloquem aí seus comentários, vamos partilhar. Todos nós estamos abertos para trocar. E sim, é possível ser vegetariano, é possível ser vegano, é possível ser carnívoro, onívoro, o que você quiser, desde que o respeito vá acima de tudo. Então, muito, muito obrigado. Gostaria de reiterar que na semana que vem nós não teremos partilha, nós teremos uma Zoom cósmica, então nós vamos ter uma festa na semana que vem. Então, quem quiser participar da Zoom cósmica especial, Sexta de Partilha, semana que vem, dia 23, estaremos aqui, tá bom? Então, só entrar em contato, compartilhar
estamos juntos. Então, um beijo para o pessoal do vídeo e até a próxima sexta, se Deus quiser. Tchau, gente!